Bom dia ou boa tarde. Eu prometo que me deterei na hora e meia que me deram para falar. Depois disso, vocês todos poderão desfrutar do almoço. Então, quem estiver sentado no lugar perto da janela, aproveite bem a vista. Bem, eu hoje estou no Ministério de Ciência e Tecnologia. As razões que me levaram a aceitar o convite para estar no Ministério desde março desse ano, portanto faz menos de 6 meses que eu estou lá, em grande parte já foram abordadas aqui. Uma delas é a revisão da medida provisória 2186, depois de eu passar 12 anos como coordenador de um programa de biodiversidade, criticando e tentando mudar via Academia Brasileira, via Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, e não conseguir muito. Eu achei que, estando dentro do governo, talvez fosse mais fácil fazer essa transição. Não sei se isso de fato é verdade, mas a gente tem trabalhado bastante nesse texto. A Andréa falou que ela não sabe se é uma boa notícia, se é uma má notícia, que tem um grupo trabalhando no texto. Talvez eu seja parte da má notícia. Mas outro aspecto fundamental é a questão do nosso Código Florestal. Acho que toda a visão do nosso Código Florestal está distorcida. O nosso Código Florestal é a principal legislação de conservação do Brasil. Se faz muito mais conservação com reserva legal e área de proteção permanente do que com o SNUC, do que com qualquer outro mecanismo. Então, ela é a nossa principal lei em termos de conservação de biodiversidade. As discussões no Senado não estão muito melhores do que estão na Câmara. Vocês devem ter visto, na segunda-feira, o senador Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina, autor do Código Florestal de Santa Catarina, que é o relator da Comissão de Constituição e Justiça, já apresentou seu relatório dizendo que o projeto de lei que veio da Câmara é absolutamente legal, constitucional e deve ir para a votação da forma como está. Ele ainda está sendo discutido nas comissões de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Agricultura. Então, há essas outras 3 comissões que os relatores devem apresentar os seus relatórios, acredita-se que até o final do mês de setembro, para que dê tempo de voltar para a Câmara e a Câmara fazer a votação final até o início de dezembro. Mas a razão principal de estar me dirigindo a vocês é que uma das entraves que o setor privado muitas vezes encontra ao pensar em investir em biodiversidade, em participar de ações de conservação, de uso sustentável de biodiversidade, é a falta de um embasamento científico em boa parte da nossa legislação e das decisões que são tomadas em relação à biodiversidade. O Brasil, reconhecidamente, tem uma legislação extremamente moderna, avançada, dentro dessa área, internacionalmente reconhecido por isso. Nós pecamos na implementação dessa legislação, mas no seu arcabouço teórico, conceitual, ela é bastante bem elaborada. No estado de São Paulo, em 1999, pensando em parte na implementação de diretrizes da Convenção da Diversidade Biológica, em parte tentando resgatar áreas da biologia que estavam sendo marginalizadas ou perdendo espaço em relação às áreas de biologia molecular, engenharia genética, áreas como zoologia, botânica, ecologia estavam perdendo espaço, interesse e capacidade de atração de novos alunos. E, em parte, como experiência, como fruto de ter coordenado áreas
de ecologia no CNPq, de ciências biológicas na FAPESP, e que a gente via que você tem uma comunidade científica muito ativa, que produz trabalhos de alta qualidade, mas, de uma forma geral, esses trabalhos são muito pontuais. Esses trabalhos trazem uma informação muito detalhada, mas que você não consegue utilizar essa informação, esse dado científico, num contexto mais amplo. Um grupo de pesquisadores propôs à Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP, criar um programa especial na área de biodiversidade. Nós levamos, acho que, 3 anos montando o programa, discutindo, fizemos várias reuniões, ouvimos experiências internacionais, CONAB, o mexicano, do ERIM, australiano, do INBio, da Costa Rica. Enfim, ouvimos como essas iniciativas tinham sido montadas. A nossa ideia era diferente, porque era um programa de pesquisa em caracterização e uso sustentável da biodiversidade. E, em 99, quando os primeiros projetos temáticos dentro dessa área foram aprovados pela FAPESP, a FAPESP oficializou a criação do programa. E, por praticamente 10 anos, a gente trabalhou com o financiamento da FAPESP, da ordem de 2,5 a 3 milhões de dólares anuais, sempre através de projetos de pesquisa, que eram acompanhados não só pelo resultado em si, do avanço do conhecimento que tinham proporcionado, eram avaliados também pela contribuição que estavam dando para o conjunto de informações que a gente estava gerando através de um banco de dados, através de uma possibilidade de utilizar ferramentas de sensoramento remoto, de GPS para localização exata, num banco de dados de acesso público, aberto a todo mundo, que nós, ingenuamente, achávamos que seria usado pelos tomadores de decisão. Afinal de contas, toda a informação estava agora reunida em um grande banco de dados, possibilidade de você cruzar com um mapa detalhado de remanescentes de vegetação do Estado. Mas não é assim que acontece. Logicamente, o tomador de decisão lá na ponta não tem a capacidade de sintetizar aqueles dados de forma que eles possam efetivamente aperfeiçoar políticas de conservação. Tanto é assim que nós mesmos, quando decidimos fazer isso, levamos 2 anos trabalhando os dados gerados. Então, 2007, 2008, nós trabalhamos em cima dos dados, usando distribuição de espécies, usando tamanhos de fragmento, conectividade, relações de possibilidade de conservação, capacidade de conservação dos fragmentos, para produzir um conjunto de mapas temáticos indicando áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. E, no caso do Estado de São Paulo, nós chegamos à conclusão, logo no início dos trabalhos, que conservação isoladamente não resolvia o problema. O Estado está a fragmentação das florestas estacionais e das áreas de cerrado no interior do Estado é muito grande. Essas áreas perderam a capacidade de manter a fauna de grandes vertebrados e que, portanto, a gente precisava também de um processo de restauração focando nos instrumentos legais, justamente do Código Florestal. Restauração de matas ciliares e restauração de reservas legais, tentando restabelecer corredores entre fragmentos de cerrado ou de mata estacional. Nós trabalhamos 2 anos em cima desses dados e produzimos, então, um mapa que era de restauração, áreas prioritárias para restauração, um de áreas de conservação e um terceiro mapa, que eram áreas que a gente ainda não podia tomar uma decisão, que, apesar do esforço todo feito, a gente não conhecia o suficiente, a gente não tinha informação o suficiente. Esse processo de produção foi feito em parceria já com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Conservation International, com o WWF, de tal forma que, quando esses mapas ficaram prontos, e o livro que acompanha, eles foram adotados pela Secretaria de Meio Ambiente para definição de políticas do Estado. Então, desde 2009, as unidades de conservação que foram criadas, por exemplo, na Serra da Cantareira, nas áreas de Restinga de Bertioga, foram todas elas baseadas em recomendações
que foram feitas pelo resultado do programa Biota-FAPESP. Além disso, ao indicar as áreas prioritárias para a restauração, isso serviu para o zoneamento, uma portaria conjunta da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Agricultura, nas áreas onde fazendo um zoneamento das possibilidades de expansão da cultura canavieira no Estado. Então, respeitando as áreas que nós colocamos como prioritárias para a restauração, se tornaram áreas vermelhas ou áreas onde seria proibida uma expansão maior da cultura canavieira. O Estado reuniu também conhecimento gerado através do programa e mesmo anterior ao programa para estabelecer políticas de restauração de vegetação, usando um conjunto de 180 espécies arbóreas nativas, das quais a gente já tem, a gente sabe, tem uma distribuição de matrizes, há um conjunto de quase 6 mil árvores marcadas no Estado de São Paulo como fontes de semente para manter variabilidade genética. Sabemos como germinam, como crescem e, principalmente, como plantá-las e como mantê-las na fase inicial de desenvolvimento, que pode ou não ser consorciado com outras atividades, quando na área de reserva legal ou plantado exclusivamente com nativas nas áreas de preservação permanente. Então, no momento que você tem essa possibilidade de apresentar dados seguros que podem ser utilizados para investimentos da iniciativa privada, nós passamos a ter uma participação maior de fazendeiros ou de usineiros que precisam fazer a restauração das áreas de mata ciliar, obrigatoriamente, do pessoal que planta eucaliptos para a indústria de papel e celulose, que também precisa fazer essa restauração, e isso tem gerado um processo bastante ativo de restauração de formações florestais no Estado, eu acho que tem se colocado isso como um potencial de se conseguir créditos de carbono também, que seria uma outra maneira de a gente poder estar ampliando esse tipo de financiamento. Então, eu acho que, junto com alguns dos pontos que foram colocados aqui como entraves para a iniciativa privada, há também que precisamos avançar no nosso conhecimento biológico, porque, apesar de tudo que a gente conseguiu fazer no Estado de São Paulo, nós não conseguimos avançar nada, por exemplo, na questão de reintrodução de fauna. Nós sabemos muito bem como manter variabilidade de plantas, sabemos onde coletar sementes, como produzir mudas, é fácil de você produzir em viveiros, você produz em razoavelmente larga escala, é mais custoso a etapa de plantio, mas de nada vai adiantar esse esforço se essas árvores crescerem, florescerem e nós não tivermos os polinizadores ou nós não tivermos os dispersores. Porque essa mata não vai se perpetuar, ela não vai se restabelecer, não vai acontecer como já foi dito aqui hoje, a Floresta da Tijuca, que é um exemplo aí de praticamente 200 anos, e que é uma floresta que está plenamente funcional em termos de regeneração e reposição de indivíduos. Então, essa é uma área onde a gente pode associar o avanço do conhecimento com a iniciativa privada. Na outra área que nós exploramos, dentro do programa, foi a área de bioprospecção. E nessa nós quebramos a cara, porque também, assim como várias indústrias, também levamos multas milionárias no ano passado, né, às universidades, os institutos de pesquisa. Essas multas foram congeladas, foram revogadas, porque instituições de ensino e pesquisa não podem ser multadas, porque não objetivam lucro, mas as das empresas, infelizmente, não foram. E, na verdade, a razão, né, das multas terem acontecido, avançando um pouco no que a Andréa já falou, foi o fato de que, somente agora, o INPI está começando a analisar pedidos de patentes que foram feitos em 2001 e 2002. Tem 10 anos de defasagem. Ao fazerem essa análise, constataram que a maioria não tinha as autorizações do CEGEM, porque 2001 foi o primeiro ano de vigor da medida provisória. E devolveram os processos para o CEGEM, para o Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério foi avisado, portanto, o IBAMA foi avisado de que
eles não tinham cumprido com a lei. Aí o IBAMA aplicou a lei e as multas milionárias. Então, esse, obviamente, está completamente errado, porque nós estamos dando um gigantesco tiro no pé. Se a gente não conseguir avançar na identificação de novas moléculas que possam ser utilizadas pela indústria farmacêutica, pela indústria de cosméticos, pela indústria de defensivos agrícolas, como alimento da nossa biodiversidade, nós vamos continuar sentados em cima de um grande tesouro e não conseguindo utilizá-lo. Então, como eu disse no início da minha fala, essa foi uma das principais razões de eu ter aceitado o cargo que eu ocupo hoje no Ministério, de mudar essa legislação para uma legislação que incentive a pesquisa, que apoie a pesquisa, a bioprospecção, o desenvolvimento tecnológico, todas as etapas. E a sua maneira de fiscalizar isso e garantir que tenha a repartição de benefícios e que seja assegurada desse ponto de vista, no momento que você tem produtos. Produtos precisam ser registrados para serem comercializados. E aí é o momento que você, de fato, pode ter uma regulamentação para verificar e garantir que seja feita uma divisão de benefícios. Se você trava no passo inicial, que é a pesquisa, você nunca vai ter repartição de benefícios, porque você nunca vai chegar até um produto, tá? Que é a situação que a gente está vivendo hoje. Então, a gente avançou um pouco com essa história da bioprospecção, há um conjunto de moléculas já isoladas, das quais a gente já tem a caracterização, que é possível sintetizar em laboratório, para você ter quantidade suficiente para passar por todas as etapas de teste, mas, como no final do ano vieram as multas, também isso está tudo parado, está esperando agora ver como é que a gente modifica a legislação. Então, resolvida essa questão da legislação, e eu espero que isso aconteça em breve, eu acho que essa vai também uma área onde a gente vai poder gerar benefícios que se revertem para a conservação, para manter essa diversidade que a gente tem. A nossa biodiversidade, como vocês viram na palestra de ontem, à tarde, principalmente, ela é muito grande. Nós somos aquinhoados com uma parcela que corresponde a alguma coisa entre 13% e 18% das espécies que ocorrem no planeta. E é exatamente por isso que a nossa legislação não pode ser comparada com a legislação de outros países, que é o que senadores e deputados vêm tentando fazer. Não, mas como é que é isso na Austrália? Como é que é isso? Não sei. Outros países não têm. Não tem, porque também não tem a diversidade que a gente tem. Então, a nossa legislação ela vai ser única, ela vai ser diferenciada, porque nós temos um compromisso na conservação e, se conseguirmos avançar, se os instrumentos legais permitirem e o apoio, o envolvimento da iniciativa privada permitir, avançar na questão da sustentabilidade, que não é só o carbono, que não é só o serviço ambiental, mas é também uma fonte de novas moléculas e de novos compostos que podem ter utilização econômica. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou ficar mais um pouco de tempo. Infelizmente, eu tenho que voltar hoje ainda para Brasília, mas eu vou estar sentado aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma discussão. Se não, estão todos liberados para atacar. Muito obrigado.